Gabriel acordou antes do despertador tocar. O céu ainda estava escuro e os primeiros raios do sol mal tocavam as janelas envidraçadas da enorme mansão onde morava com o pai. Aos 12 anos, Gabriel tinha tudo que o dinheiro podia comprar: brinquedos importados, videogames de última geração, viagens para fora do país. Mas o que ele mais desejava mesmo era tempo com o pai. Francisco era um homem de negócios, um executivo austero, acostumado a comandar salas de reunião, tomar decisões milionárias e manter tudo sob controle. Mas dentro de casa, esse controle se transformava em distância. Desde que a mãe de Gabriel os deixara 3 anos antes, o silêncio passou a morar ali. Não um silêncio de paz, mas de ausência. E foi Laura quem preencheu esse vazio. Ela apareceu há quase 1 ano, enviada por uma agência de confiança. Jovem, sempre discreta, com um olhar doce e firmeza nos gestos, Laura conquistou Gabriel já no primeiro dia. Era diferente das outras babás. Nunca falava alto, nunca invadia seus espaços, mas estava sempre ali, quando ele precisava. E ele precisava mais do que gostava de admitir. Naquela manhã, Gabriel desceu animado. Carregava debaixo do braço um livro que Laura tinha indicado na noite anterior. "Esse você vai gostar", ela tinha dito. Mas ao chegar à cozinha, encontrou tudo diferente. Laura estava com a cabeça baixa, mexendo distraidamente uma panela no fogão. Seu cabelo, geralmente preso em um rabo de cavalo, agora caía solto sobre o rosto, como se quisesse se esconder. Gabriel não disse nada de imediato, apenas observou. E então viu. Quando ela esticou o braço para pegar o açúcar na prateleira, a manga da blusa escorregou. E ali, no braço fino e claro, um hematoma arroxeado, já começando a esverdear nas bordas, apareceu por um breve segundo. "O que é isso?", ele perguntou, se aproximando. Laura levou um susto, puxou a manga rapidamente, forçando um sorriso. "Ah, bobagem, me bati na quina da cama ontem, nem doeu." Mas Gabriel não acreditou. Aquela não era a primeira vez. Já tinha visto algo no pescoço dela dias antes, e certa vez uma marca estranha na perna quando ela usava vestido. Na época, não deu muita importância, mas agora algo estava errado. Ele sentia. "Você tem certeza?", ele insistiu. "Claro, vamos tomar café." Mas o que Laura dizia com palavras, seus olhos negavam com força. Ela evitava encará-lo e sua voz tremia levemente. Gabriel ficou em silêncio o resto da manhã, mas seu coração pulsava diferente, forte, acelerado. Ele conhecia aquela sensação. Era a mesma que sentia quando via um filme de suspense prestes a revelar a verdade. Só que agora não era um filme, era a vida real. E a verdade estava bem diante dele. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, apertando o travesseiro contra o peito. Pegou o tablet e começou a pesquisar. "Como saber se alguém está sofrendo violência doméstica?", digitou. A cada resposta que lia, mais os sinais batiam com o comportamento de Laura. Evitar contato visual, inventar desculpas, mudanças no humor, isolamento. Na manhã seguinte, Laura apareceu com óculos escuros. Disse que estava com dor de cabeça, mas Gabriel notou que o lado do rosto estava um pouco inchado. Aquilo foi demais. Ele puxou a cadeira ao lado dela, encarou com firmeza e falou: "Laura, você pode confiar em mim. Eu posso parecer só uma criança, mas eu vejo as coisas. Eu escuto, eu entendo. Quem fez isso com você?" Ela congelou. Por um instante, ele viu a alma dela tremer. Os olhos se encheram d'água, mas ela virou o rosto. Não respondeu. O silêncio de Laura doeu mais do que qualquer palavra. Gabriel levantou da mesa, foi até o quarto, fechou a porta e tomou uma decisão. Se ninguém ia fazer nada, ele ia, porque ela merecia alguém que a enxergasse. Alguém que dissesse: "Você não está sozinha." E era exatamente isso que ele seria.
Na manhã seguinte, Gabriel acordou com o coração apertado e a mente fervendo. Levantou-se antes do horário, foi até a cozinha e, ao ver Laura preparando o café com gestos lentos, a mesma tristeza tomou conta do ambiente. Era como se a luz do dia não tivesse força suficiente para atravessar a nuvem pesada que pairava sobre ela. Mas havia algo diferente naquela manhã. O senhor Francisco estava em casa. Era raro vê-lo ali no café da manhã. Costumava sair cedo para o escritório, mas naquela sexta-feira resolveu tirar a manhã para ficar com o filho. Vestia roupas casuais, camisa dobrada até os cotovelos, um leve perfume no ar e um sorriso no rosto quando viu Gabriel. "Bom dia, campeão!" Gabriel forçou um sorriso e sentou-se à mesa. Laura serviu o café com a delicadeza de sempre, mas evitou qualquer contato visual com os dois. O braço coberto pela manga do uniforme estava mais justo, como se ela quisesse esconder algo, mais uma vez. Gabriel observava tudo, atento a cada gesto. Quando o pai foi até a varanda para atender uma ligação, ele seguiu atrás. "Pai, posso falar com você?" Francisco desligou o telefone e olhou com atenção. "Claro, filho. Aconteceu alguma coisa?" "É sobre a Laura." O olhar do pai mudou, ficou mais atento, protetor. "O que tem ela?" "Eu acho que alguém está machucando ela. Ela apareceu com um roxo no braço e outro dia tinha um no pescoço. E ela está diferente. Evita olhar para mim, está sempre nervosa, triste." Francisco franziu o senho e respirou fundo. Mas a resposta veio mais lenta do que Gabriel esperava. "Filho, isso é muito sério, mas talvez seja melhor não nos metermos. Pode ser algo pessoal. Às vezes as pessoas passam por fases difíceis e preferem resolver sozinhas." Gabriel sentiu o sangue ferver. "Mas e se for sério? E se ela estiver correndo perigo?" Francisco abaixou-se até ficar na altura do filho e tocou seu ombro com firmeza e carinho. "Eu entendo sua preocupação, de verdade, mas nem sempre temos o direito de invadir a vida dos outros. Precisamos respeitar o espaço dela. Pode ser que ela não queira que ninguém saiba." "E se ela estiver calada porque tem medo?" O pai ficou em silêncio, não porque discordava, mas porque não sabia o que responder. "Gabriel, você tem um coração enorme, mas precisa tomar cuidado. Às vezes, querer ajudar pode colocar você em risco também." Gabriel assentiu, mas por dentro sabia, não podia esperar. Laura precisava de alguém que fizesse alguma coisa. E se nem mesmo seu pai, que era sempre tão sensato, iria agir, então ele agiria. Naquela tarde, fingiu estar entretido com jogos, mas na verdade observava a Laura. Cada gesto, cada silêncio. Notou que ela demorava mais para responder, que às vezes limpava os olhos disfarçadamente, que já não sorria como antes. E foi naquela mesma noite que ele decidiu começar a anotar tudo. Datas, horários, expressões, roupas que ela usava, marcas visíveis ou escondidas. Tinha apenas 12 anos, mas dentro dele havia um senso de justiça que não cabia mais em silêncio. 2 dias depois, ele viu algo que não estava preparado para ver. Era noite e Gabriel foi até a sacada do quarto, como fazia às vezes para observar as luzes da cidade. Mas naquela noite, algo o prendeu. Um carro preto parou na rua lateral, perto da saída de serviço. Laura saiu pela porta dos fundos, olhava para os lados, nervosa. O carro abriu a porta do passageiro, ela entrou apressada. O veículo acelerou. O coração de Gabriel disparou. Ele sabia, não era uma carona, não era normal. Aquilo era medo, aquilo era fuga. E ele tinha acabado de ver com os próprios olhos. Voltou correndo para o quarto e escreveu tudo o que viu. Depois, ficou olhando para o tablet em cima da mesa. Será que devia contar tudo ao pai de novo? Ou será que era melhor agir sozinho? Mas antes de decidir qualquer coisa, ele jurou a si mesmo: "Não importa o que aconteça, eu vou protegê-la, mesmo que nem mais queira." E se você também acredita que ninguém merece sofrer calado, que toda dor precisa ser ouvida,
Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e comente "Eu estou ouvindo", porque às vezes é isso que alguém precisa para começar tudo. Gabriel passou a noite em claro. O sono não vinha. A imagem de Laura entrando apressada naquele carro preto não saía da sua cabeça. O medo estampado no rosto dela, os olhos inseguros, o jeito encolhido de quem está sempre à beira de um abismo. Era mais do que tristeza, era sofrimento. Na manhã seguinte, Gabriel acordou cedo. Tomou banho, vestiu-se e desceu com a decisão já tomada. Ele não ia deixar aquilo continuar. Era hora de falar com ela. Mas não como um menino assustado. Dessa vez, como alguém disposto a proteger. Laura estava na lavanderia, dobrando toalhas. A luz do sol invadia a janela, mas seu rosto continuava cinza, sem cor. Quando viu Gabriel se aproximar, forçou um sorriso. Mas ele não sorriu de volta. "A gente precisa conversar", ele disse, direto. Ela parou o que estava fazendo e o encarou por um segundo. Depois abaixou os olhos. "Agora não, Gabriel. É melhor você ir brincar." Mas ele permaneceu firme. "Eu vi você entrando naquele carro ontem. Tava com medo. Era ele, né?" Ela congelou. O silêncio da lavanderia se tornou pesado como chumbo. Gabriel deu um passo à frente. "Você pode confiar em mim. Eu não vou contar pra ninguém se você não quiser, mas você não pode continuar fingindo que tá tudo bem." Laura respirou fundo. As mãos tremiam levemente. Ela se sentou no banco ao lado da pia, pressionando os dedos um contra o outro. "Não é tão simples, Gabriel", murmurou. "Você é só uma criança. Isso não é seu problema." "Mas você é minha amiga. Isso faz ser meu problema, sim." Ela fechou os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. A voz saiu embargada. "Ele era meu marido. Ainda é. Só que não é mais a mesma pessoa. Ou talvez nunca tenha sido." Gabriel escutava em silêncio. No começo, ele era gentil, carinhoso, me fazia sentir importante. Depois veio o controle, os gritos e agora os empurrões, os socos. E o pior é que ele me culpa. Diz que eu mereço, que sou ingrata. E no fim, eu acredito. "Isso é mentira", Gabriel interrompeu firme. "Ninguém merece ser tratado assim." Ela finalmente olhou nos olhos, pela primeira vez sem máscaras. "Eu fico porque tenho medo. Ele sabe onde eu trabalho, onde eu moro. E se eu denunciar, ele jura que acaba comigo." Gabriel sentiu o peito apertar. Queria poder prometer que tudo ia ficar bem, mas ele sabia que não podia fazer isso. O que ele podia era agir. Do jeito dele. "Você não tá mais sozinha", disse ele, com doçura e firmeza. "Eu tô aqui, e meu pai também vai ajudar quando souber de tudo." Ela hesitou. "Seu pai, ele é bom, mas não vai querer se envolver." "A gente vai dar o jeito", respondeu Gabriel, e saiu antes que ela o impedisse. No quarto, ele trancou a porta, sentou-se à escrivaninha e abriu o tablet. A primeira coisa que fez foi escrever tudo o que sabia, em detalhes. Marcas, dias, reações, o carro, a placa. Depois gravou um vídeo, apenas a voz dele. "Meu nome é Gabriel, tenho 12 anos. E talvez você ache que eu não posso fazer nada, mas eu vi alguém que eu amo sendo machucada. E se ninguém quer escutar, então eu vou gritar até que escutem." Salvou o vídeo, mas não postou. Ainda não. Antes, queria dar mais uma chance para o pai ouvir. Naquela noite, durante o jantar, Senhor Francisco estava tranquilo. Serviu-se de arroz e carne assada, elogiou a comida de Laura, que jantava mais tarde na cozinha. Gabriel observava o pai. O momento parecia bom. "Pai", disse de repente, "eu preciso te mostrar uma coisa, mas promete que vai escutar até o fim." Francisco o olhou curioso, largando os talheres. "Claro, filho, o que foi?" Gabriel puxou o tablet, deu play no vídeo e ficou em silêncio. O pai assistiu, olhou para o filho, depois para a tela. Quando o vídeo terminou, Francisco respirou fundo. "É verdade isso tudo?" "É, e tem mais. Eu vi, com os meus olhos. E se você não fizer nada, eu vou postar. Eu juro, porque ela não merece passar por isso." Francisco ficou um tempo calado. Por fim se levantou, caminhou até a janela e disse, sem se virar: "Amanhã, você e eu vamos conversar com ela, e vamos dar um jeito nisso." Gabriel sorriu. Era só o começo,
mas pela primeira vez sentiu que não estava lutando sozinho. O sábado amanheceu com uma calma estranha na casa. O céu, meio nublado, parecia anunciar algo que ainda não havia acontecido. Sem Francisco tomava café na varanda com Gabriel, em silêncio. O menino segurava a xícara com as duas mãos, tentando disfarçar a ansiedade. Não sabia como seria a conversa com Laura, mas sentia que precisava acontecer. E agora, com o pai ao seu lado, tudo parecia mais possível. "Você está pronto?" O pai perguntou, olhando-o com firmeza. Gabriel assentiu. Laura ainda não sabia que os dois a esperavam no escritório. Sem Francisco pediu que ela fosse até lá com gentileza. Quando entrou, hesitante, os dois se levantaram. Gabriel sorriu com ternura. O pai, com o olhar sério, mas gentil, apontou para a cadeira. "Laura, pode se sentar, por favor?" Ela hesitou. Os olhos passearam pela sala, pousaram nos dois e, por fim, obedeceu. O silêncio durou alguns segundos. Ela parecia envergonhada, como se tivesse feito algo errado. "Laura", começou Francisco, com a voz grave, porém suave. "Gabriel me contou algumas coisas, e eu assisti a um vídeo, um desabafo, sincero, honesto. E me doeu ver que talvez aqui, mesmo dentro da nossa casa, alguém esteja sofrendo em silêncio." Ela imediatamente abaixou a cabeça. As mãos estavam entrelaçadas, os dedos pálidos pela força que fazia para conter o choro. "Você não precisa se explicar agora se não quiser", ele continuou. "Mas quero deixar uma coisa clara. Essa casa é um lugar seguro, e você é a parte importante dela." Laura engoliu em seco. Tentou falar, mas a voz falhou. Foi Gabriel quem quebrou o silêncio. "A gente só quer ajudar, de verdade, e agora você não está mais sozinha." As palavras do menino fizeram Laura levantar o rosto. Os olhos estavam cheios d'água. Ela respirou fundo e falou com coragem. "Sim, tudo o que você suspeitou, Gabriel, é verdade. Eu venho sendo agredida, há meses, por alguém que um dia eu chamei de marido. No início eram palavras duras, depois tapas. Agora são socos, empurrões, ameaças. Ele já me seguiu até aqui, espera na rua, já me fez entrar naquele carro contra a minha vontade. Eu tenho medo, muito medo." Gabriel segurou a mão dela. O pai também se aproximou. "Você quer sair disso?" Francisco perguntou, olhando nos olhos dela. Ela balançou a cabeça, afirmando. As lágrimas corriam soltas. "Mas eu não sei por onde começar. Ele me controla, sabe onde moro. Diz que se eu tentar sair, vai acabar comigo e com qualquer um que me ajudar." Sem Francisco se levantou, caminhou até a mesa, pegou um cartão e entregou a ela. "Esse é o número do meu advogado pessoal. Ele é discreto, confiável e já resolvemos juntos coisas muito piores do que essa. A partir de agora, você não vai mais lidar com isso sozinha. Vamos entrar com pedido de medida protetiva, restrição judicial, tudo o que for preciso. E se ele ousar aparecer por perto de novo, vai conhecer a força de quem tem a lei ao lado." Laura levou a mão à boca, emocionada. "Por quê? Por que vocês estão fazendo isso por mim?" Francisco olhou para ela com sinceridade. "Porque ninguém merece viver com medo. E porque meu filho me ensinou, com apenas 12 anos, o que significa ter coragem de verdade." Gabriel sorriu, os olhos brilhando. "Você sempre cuidou de mim, Laura. Agora é a nossa vez de cuidar de você." Ela desabou e chorou como quem finalmente solta um peso que carregava sozinha por anos. Sem Francisco a abraçou com respeito, não como patrão, mas como alguém que, enfim, entendeu o que estava diante dos olhos o tempo todo. A partir daquele dia, tudo mudou. Laura foi acolhida com dignidade. O advogado agiu rápido. Em menos de 72 horas, a medida protetiva estava nas mãos da justiça. O ex-marido foi intimado. Laura mudou de endereço, com apoio financeiro direto da família. E sem Francisco fez questão de garantir segurança pessoal para os próximos dias. Gabriel a visitava todas as tardes, levava bolo, livros, desenhos, e ela, mesmo ainda assustada, agora sorria com liberdade. Os dias que se seguiram foram de respiro para Laura.
Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia dormir uma noite inteira sem sobressaltos. A medida protetiva havia sido aprovada com rapidez graças à atuação do advogado de seu Francisco, e agora seu ex-marido estava legalmente proibido de se aproximar dela. Mesmo assim, o medo ainda morava em pequenos gestos. Trancar a porta 2 vezes, verificar a janela antes de dormir, pular ao menor barulho. Mas algo estava mudando. Gabriel a visitava quase todos os dias. Sentava-se no sofá, perguntava como ela estava, levava pequenas lembranças. Um livro, um chocolate, um bilhete escrito à mão. Você é forte. Aquilo não curava tudo, mas ajudava, e muito. Seu Francisco, por sua vez, mantinha tudo sob controle. Instalou câmeras de segurança no entorno da nova casa de Laura, contratou um motorista pessoal para levá-la ao trabalho e voltou a dormir com o celular ao lado da cama. Tudo por precaução, mas também por cuidado. Um cuidado que agora nascia não só da responsabilidade, mas de um profundo respeito. Naquela sexta-feira, Laura chegou à mansão para mais uma tarde de expediente. Havia retomado suas atividades com horários reduzidos, a pedido de Gabriel, que insistia para tê-la por perto. Os dois estavam na biblioteca quando ouviram o interfone tocar de maneira insistente. Seu Francisco atendeu da sala. "Segurança falando, senhor. Temos uma ocorrência." "O que foi?" "Um homem está tentando forçar a entrada pela lateral. Diz que quer falar com a funcionária Laura. Está alterado." O sangue de Francisco gelou. Em segundos, ele atravessou o corredor e entrou na biblioteca, onde Gabriel e Laura o aguardavam apreensivos. "Ele está aqui", disse com calma, "mas vocês não vão fazer nada. A polícia já está a caminho." Laura ficou pálida. Ele não tem medo de nada. Vai dizer que não sabia da ordem, vai inventar desculpas." "Não desta vez", respondeu Francisco. "Nós temos tudo registrado. E ele não vai encostar um dedo em você." Laura tremeu. Gabriel, do lado dela, segurou sua mão. "Você não está mais sozinha." O tempo parecia ter parado nos minutos que seguiram. Do portão, era possível ouvir gritos abafados. O ex-marido de Laura, descontrolado, batia no interfone, murmurava ameaças, dizia que só queria conversar. Mas o que veio depois foi a resposta da justiça. 2 viaturas chegaram em menos de 10 minutos. Policiais desceram rapidamente e o homem foi contido na calçada, sem chance de fuga. Um dos seguranças entregou a cópia da ordem judicial. O agressor ainda tentou se justificar, mas ninguém o ouviu. Laura assistia da janela com os olhos cheios de lágrimas. Não era tristeza, era alívio. Era o fim de um ciclo de dor. Seu Francisco voltou à biblioteca e, ao ver Laura emocionada, se aproximou com respeito. Agora acabou. Ela assentiu, sem conseguir falar. Apenas chorava, mas chorava livre. Gabriel também se emocionou, e pela primeira vez os 3 se abraçaram. Não como patrão, funcionária e menino, mas como pessoas que enfrentaram a escuridão e venceram. Naquela noite, a mansão ficou em silêncio, mas não o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio leve, de paz, de segurança. Laura foi liberada mais cedo e seu Francisco fez questão de que um segurança a acompanhasse até em casa. Gabriel ficou parado na escada, olhando o carro se afastar. Sentiu orgulho, mas não só dela, de si mesmo. Pela primeira vez, sentia que sua voz, mesmo pequena, havia feito a diferença. Mais tarde, Francisco entrou no quarto do filho com uma xícara de leite quente, coisa que não fazia há anos. "Posso entrar?" perguntou. "Pode." Sentou-se na beirada da cama, entregou a caneca e ficou em silêncio por alguns segundos. "Hoje, você me ensinou o que significa ser homem." Gabriel o olhou com surpresa. "Por quê?" "Porque você não fechou os olhos. Porque você viu alguém sofrendo e decidiu fazer algo. Mesmo com medo, mesmo sem ter obrigação. E isso é coragem, é caráter." Gabriel abaixou os olhos emocionado. "Eu só fiz o que você me ensinou, cuidar de quem importa." Francisco sorriu.
Um sorriso orgulhoso, cheio de afeto. Estendeu a mão e bagunçou os cabelos do filho. Eu te amo, Gabriel. Nunca se esqueça disso. E naquele instante ficou claro que tudo havia mudado. Não só para Laura, mas para eles também. Se você acredita que o amor pode proteger, compartilhe essa história. Curta este vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu escolho proteger. O mundo precisa de mais pessoas como Gabriel e como você. A primavera chegou mais cedo naquele ano. Ou talvez fosse apenas a sensação que Laura sentia ao abrir a janela todas as manhãs e ver o céu limpo, sem nuvens pesadas sobre os ombros. Já se passavam 2 semanas desde que seu ex-marido fora preso por violar a medida protetiva. O processo de divórcio, que parecia impossível meses atrás, agora estava em andamento. E cada papel assinado era como um grilhão sendo rompido. Mas não foi apenas a justiça que a libertou. Foi o olhar de Gabriel. A persistência gentil daquele menino de 12 anos que nunca a tratou como invisível. Foi o gesto firme e afetuoso do Senhor Francisco que decidiu não ignorar o sofrimento. Foi a rede de cuidado que nasceu de onde ela menos esperava, de uma casa onde ela trabalhava, mas que pouco a pouco se tornava lar. Gabriel continuava visitando Laura sempre que podia. Agora, ela já o recebia com bolo feito por ela mesma. Uma casa arrumada, flores na janela. Os olhos ainda guardavam cicatrizes, mas agora havia brilho também. A cada risada que escapava entre um jogo de cartas e uma história compartilhada, ela sentia que sua alma voltava ao lugar. Senhor Francisco, por sua vez, estava diferente. Mais presente, mais leve. Fazia questão de acompanhar as etapas do processo, mantendo o advogado por perto. E toda semana ligava para Laura só para perguntar: "Você precisa de algo? Quer conversar?" Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Laura parou ao lado de Francisco e disse: "Eu ainda não sei como agradecer." Ele a olhou com suavidade. "Não precisa agradecer. Só viva a sua vida com liberdade. Isso já basta." Ela sorriu. Um sorriso real, que não vinha só da boca, mas do peito. "Eu nunca pensei que alguém fosse se importar a esse ponto. Ainda mais o senhor." "Eu também nunca pensei que fosse aprender tanto com meu próprio filho", respondeu Francisco, olhando para Gabriel, que jogava bola com o jardineiro mais à frente. Laura acompanhou o olhar e sorriu. "Ele é especial." "É, e eu sou o pai mais orgulhoso desse mundo." A conversa pausou. O silêncio entre eles não era incômodo, era respeito. Alguns dias depois, Laura recebeu a notícia de que o juiz havia homologado o divórcio. Era oficial. Ela estava livre. Não era mais esposa, não era mais vítima. Era apenas Laura. E isso bastava. Gabriel foi o primeiro a saber. Quando ela contou, ele pulou da cadeira, fez festa e até pediu pizza para comemorar. Francisco chegou logo depois e, ao saber, estendeu a mão para ela com firmeza. "A partir de agora é uma nova história, e você vai escrever do seu jeito." Ela apertou a mão dele. Tinha algo de solene naquele gesto. Um pacto silencioso entre pessoas que se escolheram na dor e permaneceram juntas pela cura. No fim da noite, enquanto Laura se despedia, Gabriel a abraçou forte. "Você tá diferente." "Diferente como?" "Tá mais... Laura." Ela riu. "Acho que você tem razão." E quando se afastaram, ele olhou nos olhos dela e disse: "Ainda bem que você ficou." Laura não respondeu com palavras, apenas o abraçou de novo. E desta vez foi ela quem não queria soltar. A notícia chegou pela diretora da escola com um bilhete selado que Gabriel levou para casa sem fazer alarde. Ele entregou o envelope ao pai no final da tarde como quem entrega uma simples correspondência. Senhor Francisco o abriu sem pressa, como sempre fazia. Mas, ao ler o conteúdo, sua expressão mudou. Os olhos percorriam as palavras com uma atenção diferente, como se o tempo tivesse diminuído a velocidade apenas para aquele momento. Gabriel tinha sido escolhido para receber o prêmio Aluno Cidadão.
Um reconhecimento anual entregue a estudantes que demonstravam empatia, liderança e iniciativa para transformar o ambiente ao seu redor. Francisco ergueu o olhar e ficou em silêncio por alguns segundos. Isso é grande, disse com a voz quase embargada. Eles disseram que fui indicado pelos professores, que souberam da história. E você vai dar um discurso? Acho que sim, mas não sei se consigo. É meio constrangedor. Gabriel interrompeu o pai, com um tom sereno, mas firme. Você não precisa ter medo de ser reconhecido por aquilo que é, um ser humano incrível. O menino sorriu meio sem jeito. No dia da entrega do prêmio, o auditório da escola estava lotado. Alunos, pais, professores, Laura também foi. Sentou-se discretamente na penúltima fileira, mas não tirava. Hoje o sol nasceu mais alto do que nos outros dias, como querendo tremular o reflexo sobre o mar tão calmo. Gabriel subiu ao púlpito com passos contidos, segurando o pequeno cartão com o discurso escrito à mão. Quando pegou o microfone, respirou fundo e começou. Eu não me acho um herói, disse, e nem fiz o que fiz por medalha ou por prêmio. Eu só vi alguém em silêncio e decidi escutar. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser ouvido. A plateia ficou em silêncio. A gente aprende que os adultos sabem de tudo, mas às vezes são as crianças que têm a coragem de falar o que todo mundo sente. Eu só fui a voz de alguém que já era forte, só não lembrava disso. Senhor Francisco enxugou os olhos discretamente. Laura apertou a boca, emocionada. E naquele instante, ninguém mais via apenas um menino no palco. Viam a grandeza do gesto, a humanidade do ato. Na volta para casa, Francisco fez algo que nunca havia feito. Pediu para Gabriel sentar ao lado dele no banco do motorista. Pararam na frente da casa com o motor desligado. Lá fora, o céu estava limpo, cheio de estrelas. Sabe, começou o pai, olhando para a frente, eu passei a vida inteira achando que sucesso era ter controle, saber tudo, resolver tudo, ser o pilar que nunca treme. Mas você me mostrou outra coisa. Gabriel olhou com atenção. Você me ensinou que sucesso também é ter empatia, é ouvir, é agir por alguém mesmo sem saber como. E, principalmente, é ter coragem de fazer o certo quando ninguém mais quer se envolver. O silêncio pairou por alguns segundos. Eu não sou muito bom com palavras, continuou Francisco, mas se tem algo que me orgulha mais do que qualquer negócio fechado, qualquer prêmio que já ganhei, é ser seu pai. Gabriel não respondeu com palavras, apenas encostou a cabeça no ombro dele, e ali ficaram, em silêncio, sob o céu da noite, pai e filho, dois homens de gerações diferentes que naquele instante estavam exatamente no mesmo lugar. Os dias que seguiram foram leves como a brisa da manhã. Era como se a casa, antes silenciosa e cheia de espaços vazios, agora tivesse encontrado sua voz. Seu Francisco sorria mais. Gabriel parecia mais tranquilo, como se uma parte do seu mundo finalmente tivesse entrado no lugar. E Laura florescia, mas agora andava com os ombros erguidos. O olhar antes inseguro agora se fixava firme no horizonte. Começou a estudar à noite, com o incentivo de seu Francisco, que a ajudou a se matricular num curso técnico. Sonhava, enfim, com independência de verdade. Gabriel continuava presente, mas, como todo vínculo verdadeiro, a presença não exigia constância, bastava profundidade. Quando se viam, trocavam risadas, confidências, silêncios confortáveis. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem além das palavras. Numa dessas tardes tranquilas, Laura foi até a mansão levando um envelope nas mãos. Foi até o quarto de Gabriel, onde ele lia deitado de barriga para baixo, cercado por livros, cadernos e um pacote de bolacha já pela metade. "Trouxe uma coisa para você", disse ela, estendendo o envelope. Gabriel sentou-se na cama, curioso.
Abriu devagar. Dentro havia uma folha dobrada com cuidado, escrita à mão com letra caprichada. Ele leu em voz baixa: Gabriel, eu já ouvi muitas coisas na vida. Críticas, ameaças, julgamentos. Mas nunca, até te conhecer, tinha ouvido alguém dizer: eu acredito em você. Você me viu quando ninguém mais via e me estendeu a mão quando eu já não esperava nada de ninguém. Por sua causa, hoje eu ando sem medo. Por sua causa, hoje eu existo inteira. Te devo a vida, mas, mais do que isso, te agradeço por ter me ensinado a viver de novo. Com amor e admiração, Laura. Quando terminou de ler, Gabriel estava com os olhos marejados. Tentou dizer algo, mas tudo o que conseguiu foi levantar e abraçá-la. Um abraço longo, apertado, com a intensidade de quem sabe que não precisa de palavras para dizer obrigado. Na porta, seu Francisco observava a cena em silêncio. Já posso parar de trabalhar e deixar a empresa com você, hein? Brincou sorrindo. Gabriel riu. Ainda não, pai, mas um dia, quem sabe? Laura, antes de sair, olhou para os dois com carinho. Vocês mudaram minha vida. E você mudou a nossa, respondeu Francisco. Naquela noite, a mansão ficou iluminada de forma diferente. Não pelas luzes, mas pelas histórias que agora habitavam ali. Histórias de dor, sim, mas também de superação, de coragem, de amor. Gabriel dormiu com um envelope ao lado da cama. E antes de fechar os olhos, pensou em como tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse ficado em silêncio. Mas não ficou. E por isso, tudo mudou. Se você chegou até aqui, compartilhe essa história com alguém que precisa de coragem. Comente: eu escolho enxergar o outro. E lembre-se, às vezes, os maiores heróis não usam capas. Eles apenas escutam e agem. Se essa história tocou seu coração, não saia sem se inscrever. Aqui, cada vídeo é feito para inspirar, emocionar e lembrar que ainda existe esperança no mundo. Clique em inscrever-se e venha fazer parte de quem escolhe enxergar o outro com amor e coragem.